Saudações, gente bonita, em Goiás, 13 horas e 40 minutos. Bom, domingo tá bem quente, uns 30 graus mais ou menos, não tá tão quente assim na verdade, né? E a gente nem fez vídeo na parte da manhã, embora estejamos estudando para a live de hoje dar certo. Bom, não vai ficar muito na sequência, porque nós vamos começar com esse e depois colocar as filmagens da parte da manhã, né? Pensa que é um daqueles filmes tipo um que tem o John Travolta e uma moça bonita sobre uma turma e eles dançam e tal. Esquece o nome, mas é um filme bom, que não tem muito uma sequência temporal. Enfim, qual que é a lógica aqui? Nossa discussão é sobre a eventualidade de uma guerra na Europa para o ano que vem. Deus não queira que seja esse ano já. Vamos ter pelo menos o Natal em paz, para a gente sentir saudade. Enfim, hoje eu até vi uma notícia que a Noruega já pré-confiscou 3.000 SUV, caminhões e tal de cidadãos noruegueses. E, bom, sem dar nenhuma explicação. Só confiscou. E para que o exército norueguês vai querer 3.000 vans, SUVs, caminhões, caminhonetes? É para transportar renas aqui não é, né, gente? Transportar renas aqui não é. Então as coisas estão acontecendo na Europa. Sabe, eu lembro que quando eu falava, ó, gente, vai ter guerra na Ucrânia, o pau tá caindo na folha, vai dar ruim. E a maioria, né, eu tava pregando no deserto. Mas eu tô sentindo o padrão se repetindo. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim na Europa. A Alemanha está dando sinais. Os aliados mais tontos da Alemanha e do Reino Unido estão dando sinais. Os russos visivelmente estão se preparando. Então vai dar ruim. Muito provavelmente vai dar ruim. Ok, diante disso, o que vai de fato acontecer? Isso é a mesma coisa que perguntar como a Federação Russa lutaria contra a Europa. Nós acreditamos numa Flash Blitzkrieg. O que seria uma Flash Blitzkrieg? Tipo uma Blitzkrieg, só que muito mais rápida. Blitzkrieg foi a guerra que os alemães travaram contra os europeus no início da Segunda Guerra Mundial. Muito rápida, né? Por exemplo, eles entraram na França, não passando a linha Maginot na Alsácia, mas simplesmente invadindo a Holanda e depois a Bélgica e pegando eles desprevenidos na região de Dunkerque, onde o único feito militar dos ocidentais foi a famosa retirada, né, para salvar um pouco do exército francês. Então eles entraram em Paris desse tipo e conquistaram a França com relativa facilidade num tempo muito curto. Mas essa foi a Blitzkrieg, baseada em infantaria pesada, na novidade tecnológica da época, que era o tanque. Agora, o tanque não é novidade. E o tanque é um tipo de arma, na verdade, bem lenta. O tanque é arma de ocupação, não de conquista. E aí a gente tem que começar a entender como esse processo se desenrolaria. Bom, quando a gente fala numa Flash Blitzkrieg, nossa fonte não são as vozes da minha cabeça. São o presidente Vladimir Vladimirovich e a Stravka, o gabinete de guerra dele. E nas palavras dele próprio, nos avisos constantes, Europa, não faça isso, nós atacaremos os centros de comando e vocês não terão tempo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar esse mapa aqui. Pontos vermelhos são qualquer cidade importante.
Os pontos em azul são os alvos mais estratégicos. O em verde é que eles não estão estratégicos assim. Bom, vocês viram o centro de comando. Mons, na Bélgica, onde está a sede da OTAN. É um centro de comando, evidentemente. Bruxelas, sede da União Europeia. Luxemburgo, sede do Parlamento Europeu. Haia, sede da Corte de Justiça da União Europeia. Frankfurt, sede do Banco Central Europeu. Londres. Praga. Estocolmo. Oslo. Helsinki. Tallinn. Riga. Vilnius. Varsóvia. Esses são os países mais empedernidamente dispostos a desafiar a sorte e a Federação Russa ao mesmo tempo. Então esses são os centros de comando. Isso seria feito com ataques de artilharia mais aviação. Como assim? O equipamento para isso é o Kinjal. É o Kinjal. Rapidinho alguma coisa sobre ele. Para fins práticos, o Ra-47M2 Kinjal é um dos poucos mísseis hipersônicos que de fato já foi usado. Ivano-Frankivsk foi a primeira cidade a ser presenteada. É um míssil hipersônico ar-terra ou ar-mar, que serve tanto para destruir objetivos no oceano quanto em terra, que voam a velocidade de até 12 vezes a do som, e ninguém sabe quem fabrica nem onde. Suspeita-se da JSC Votkинский e da Corporação de Mísseis Táticos. Ele pode ser lançado tanto do MiG-31 quanto do que eu acredito ser um dos aviões mais bonitos que existem, o Tupolev Tu-M22. O MiG-31K pode carregar um desses mísseis e o Tupolev Tu-22M pode carregar até 3. Pois bem, o Kinjal ele é excepcional do ponto de vista estratégico. Ele é muito bom do ponto de vista tático, mas operacionalmente ele tem um probleminha, que é ter que ser lançado do ar. Ele tem que ser lançado do movimento e do ar. Então acaba que não são muitos as naves aéreas capazes de fazer esse serviço. Essencialmente, você precisa de aviões muito rápidos, que voem a uma altitude bastante considerável e que tem uma capacidade de carga grande. Isso reduz os candidatos ao Sukhoi Su-57. Com algum esforço, o Sukhoi Su-34, com certeza o MiG-31, especialmente a versão K, e também, com certeza, o Tupolev Tu-22M. Então essas são as aeronaves capazes de lançar o Kinjal. Quantas delas a Federação tem disponível? Objetivamente, MiG na versão K, o Ocidente fala em 10, então a Rússia deve ter entre 20 e 30. O Sukhoi Su-57 fala-se em 10, então deve existir pelo menos 20. Tupolev Tu-22M, bom, existem muitos, vamos por uns 50. E vamos colocar esses. Tem uma versão do Kinjal que pode ser lançado do Sukhoi Su-35. Então a gente poderia colocar mais uns 50. Então digamos que tem 150 naves capazes de lançar os Kinjal. Mas 150 aeronaves decolando ao mesmo tempo chamaria muita atenção.
Não tem como os satélites não perceberem e não tem como isso não chamar a atenção e não ser reportado. Esse é o ponto. Certo? A gente tem que ser prático. Não adianta delirar. A análise operacional é muito importante para que a gente não fique falando merda, como se fosse um hoje no estropício militar da vida, né? Então, o problema é que você tem, vamos colocar 150 aeronaves capazes de lançar o Kinjal. E o número de Kinjals deve ser alguma coisa entre 1.000 e 1.500. Aí, a questão é quantos poderiam decolar de uma vez sem chamar a atenção. E de toda forma, a questão não é decolar de uma vez, porque isso matematicamente não é necessário. Porque se você tem que atacar essas cidades todas ao mesmo tempo, você vai ter que decolar de bases diferentes em horários diferentes. Porque a distância, por exemplo, de Kaliningrado a Londres é muito diferente da distância de São Petersburgo a Berlim, ou a distância de Moscou, Kursk, Belgorod até Varsóvia. Então as distâncias são diferentes, de modo que, considerando a constância e também considerando o fato de que cada um desses aviões voa em velocidades diferentes, você tem que calcular isso. A distância do ponto de decolagem até o ponto de lançamento do Kinjal, a distância do ponto de decolagem até o alvo, a velocidade da aeronave que leva ao Kinjal e a velocidade do Kinjal. Vamos colocar que essa é fixa. As outras são variáveis. Então, você tem que fazer uns cálculos. Aí entra a matemática. Os russos são ótimos nisso. E eles também têm supercomputadores. Isso não seria um problema. De modo que as aeronaves não necessariamente decolariam ao mesmo tempo, mas elas decolariam no intervalo de tempo curto. Não tem como haver uma grande diferença. Certo? Decolariam num intervalo de tempo curto. Estimadas o que? 1 hora entre, digamos, um Tupolev Tu-22M que decolasse de Moscou ou de Belgorod, e uma coisa um pouco mais violenta, um Sukhoi Su-57 ou um MiG-31K que decolasse de Kaliningrado. Decolando de Kaliningrado é a melhor alternativa do ponto de vista operacional, mas a pior do ponto de vista tático. Por quê? Kaliningrado é super vigiada. É um enclave, deixa eu mostrar para vocês. Então Kaliningrado é super vigiada. Qualquer coisa que partisse de Kaliningrado chamaria muita atenção. Então eu não creio que, embora, repito, do ponto de vista operacional, Kaliningrado é o melhor centro de decolagem, mas do ponto de vista tático é o pior, porque chamaria muita atenção. Então o que eu acho mais provável, considerando que São Petersburgo também é muito vigiada, que Moscou é muito vigiada? Algumas cidades do sudeste, da Crimeia, de Rostov-on-Don, de Sochi, de Belgorod, talvez até da Abkhazia, de Krasnoyarsk, certo? Essas seriam cidades que chamariam menos atenção. Decola, quando atingir os pontos calculados, todos têm que soltar os mísseis basicamente ao mesmo tempo. Repito, ainda que a distâncias diferentes do alvo, para que o ataque seja devastador e eles de fato não tenham nem como saber o que está acontecendo. Porque, eu repito, os testes que os russos fizeram alguns meses atrás deixaram claro que não é que os ocidentais não têm como se defender dos mísseis hipersônicos. Não. Eles não têm como enxergar que os mísseis hipersônicos estão chegando. Agora, a gente tem que ser realista. Eles não têm como enxergar os mísseis hipersônicos, mas certamente enxergarão os veículos que transportam o Kinjal. Esse que é o problema. Certo? Aí que está a diferença entre uma situação
do ponto de vista tática e uma situação do ponto de vista operacional. A tática é uma coisa, o sistema operacional, a maneira como isso será feito é outra. Então são cálculos um tanto quanto complexos, mas que os russos fazem sem problema nenhum. Todavia, o calcanhar de Aquiles do sistema é exatamente o momento da decolagem das aeronaves capazes de levar o Kinjal. Que a gente sabe, incluindo as versões mais modernas e leves do Kinjal, essas aeronaves são muito poucas. Repito, Tupolev Tu-22M, MiG-31 versão K, Sukhoi Su-57. Talvez o Sukhoi Su-35S também possa. Não é certo. E talvez o MiG-34. São possibilidades. De toda forma, é um número limitado. E esse seria um momento de maior fragilidade de uma provável estratégia russa para, digamos, restabelecer um senso de respeito na Europa. Certo? Isso feito, passo, inclusive anterior, é a designação dos alvos. Como eu disse, o quartel-general da OTAN, centro de decisão. Quartel-general da OTAN, sede do Parlamento Britânico, evidentemente, Tribunal Penal Internacional, sede da Corte de Justiça, de Haia, a sede do Parlamento da União Europeia, em Luxemburgo, a sede de governo da União Europeia, em Bruxelas. Porque é a União Europeia que tá organizando a coisa. Isso é óbvio. As capitais dos países recalcitrantes, as sedes do governo e os quartéis generais dos respectivos estados. E aí Londres, Bruxelas, Amsterdã, Luxemburgo, Berlim, a sede do Banco Central Europeu, em Frankfurt, evidentemente, a saída do túnel do Canal da Mancha, em Dover, a França não, deixa a França quieta. Então Dover, Oslo, Estocolmo, Riga, Tallinn, Vilnius, Praga, Varsóvia, Cracóvia provavelmente também. Então isso gastaria uns 15 a 20 mísseis num primeiro ataque fulminante. 15 a 20 mísseis, mas é mais do que isso. Deixa o mestre Lede explicar por que seria mais do que isso. Porque é muito importante que as bases americanas que dispõem de armas nucleares na Europa, e são 6, também sejam destruídas. Tem que ser de uma vez. Então, aí já seria de 21 a 26 alvos. Mas não basta isso. É imperativo destruir os principais aeroportos. E eles não são poucos. E nós estamos falando de Londres, Heathrow e Gateway. Vamos colocar 28. Frankfurt, Munique, Berlim, 31. Hamburgo, 32. Antuérpia, 33. Bruxelas, 34. Liege, 35. Haia, Amsterdã e Roterdã, 38. Você tem que destruir os portos também. 39. 40 com Bristol. 41 com Hamburgo. 42 com Bremen. 43 com Gdansk. 44 com os aeroportos de Cracóvia e Varsóvia. Então 45. Com os dos 3 patetas bálticos, Tallinn, Vilnius e Riga, porque não basta ter o centro de comando militar e o centro de governo. Os principais aeroportos também tem que ir para o sal. Vai para 48. A mesma coisa, os aeroportos principais de Helsinki, 49. Da Suécia, não basta Estocolmo, 50. Malmö e Uppsala, 52. Oslo e Trondheim, na Noruega, 54.
Tá vendo que vai ficando complicado? Talvez Nilsund, 55. Tromsø, 56. ênfase na Noruega, porque é um país muito próximo dos Estados Unidos, o que significa que também vai ter que ser atingida Reykjavik e Keflavik. Governo e instalações militares da Islândia, 56. Praga, Brno, 58. Viena, 59. Então, vejam que seriam... A gente pode ter esquecido alguma coisa. Lembrando que da Itália só seria atacado as duas bases que guardam armas nucleares, provavelmente. Nenhum ao francês seria atacado, nem espanhol. Dos Balcãs, talvez a Croácia precise de um corretivo, né? Mas a Croácia anda tão quieta. Agora a Albânia não está quieta, tirando a 60. Kosovo tem a maior base dos Estados Unidos na Europa, 61. Né? Seria atacado, com certeza. Então vamos colocar 62 a 65 alvos. A Rússia tem condição de fazer um ataque simultâneo de 62 a 65 alvos? Tem. Porque ela tem sobra a quantidade de mísseis necessários e tem também a quantidade de caças e caças-bombardeiros necessários para fazer isso. O tal primeiro ataque devastador. Agora, a pergunta é: seria possível 50, 60, 65 aeronaves russas decolarem com um intervalo de 1 hora de várias cidades da Rússia? E aí nós estamos excluindo por questão tática, mas por mais que a questão operacional exigisse Kaliningrado, Moscou e São Petersburgo. Seria possível? Seria. Sem chamar atenção? Não. Alguém perceberia. Alguém perceberia. Muito dificilmente 60, 65 aviões decolariam com um intervalo de 1 hora sem chamar atenção. A não ser que isso fosse feito num horário que ninguém estivesse prestando muita atenção. Alguma coisa entre 2h30 e 3h30 da manhã. As pessoas estão sonolentas, estão cansadas, ninguém quer ligar para patrão, para chefe nesse horário. Então seria o horário perfeito. E aí, como a Europa tem vários fusos, você teria que sincronizar mais ou menos um hiato de tempo entre o horário padrão da União Europeia, o horário de Londres e o primeiro fuso a leste. Então você teria que ser em horários que equivaleriam na Europa ao período de 1h30 a 3h30 da manhã, certo? 1h30 no fuso mais ocidental, 3h30 da manhã no fuso mais oriental. Do ponto de vista estratégico, operacional e tático, esses seriam os horários, certo? Então, nesses horários, todo mundo dormindo, todo mundo com vergonha de chamar o chefe e errar, as pessoas muito temerosas, né? Você vê uma movimentação em comum, você até sente que pode ser alguma coisa, mas você não quer ligar para o seu chefe, falar: cara, os russos estão armando alguma coisa, senão você não vai fazer isso. De modo que, numa situação dessa, a Europa nem veria o amanhecer. Ela já amanheceria com todas as cabeças cortadas, né? As belicosas. Não se cortaria a cabeça de todas as serpentes, apenas das venenosas. É um risco. Você pensa: porra, mas você vai deixar a França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, talvez Bulgária, não sei, Bulgária, Romênia anda meio hostil, Bulgária anda meio hostil, né? Mas você
você tem que sacrificar. Como o potencial militar desse país é bem fraquinho, você poderia deixar eles para uma segunda saraivada. Lança a primeira, volta e lança a segunda. Segunda onda. Segunda onda aconteceria em horários europeus entre 2h30 e 4h30 da manhã. Se fosse no inverno, ainda estaria bem de noite. Se fosse no verão, já estaria amanhecendo. Certo? Agora a gente vai continuar a partir das filmagens que eu fiz hoje de manhã.